pensei muito antes de falar alguma coisa na introdução desse vídeo. Eu tentei formular 10 e não consegui, porque hoje a gente vai falar da primeira trilogia, da primeira saga de livros, na verdade, que eu li. Porque eu leio há muitos anos e eu tenho um problema muito sério com encerrar ciclos. Então, muitas das séries ou sagas que tem aqui na minha estante, ou no Kindle, ou até mesmo na Netflix, eu tenho dificuldade em terminar por medo de encerrar esse ciclo. E eu ia vir hoje para falar sobre Willow University, que também é uma série da Natami que eu não consegui terminar. Falta um livro ainda. Mas parecia que faltava alguma coisa, e realmente faltava. Faltava falar sobre os irmãos Avelar. Esse é o Romances e Vinho. Mas bem-vindos, né? Bem-vindas. Então, é muito difícil falar desses livros pra mim, porque eu sou suspeita, porque eu gosto muito das Natami, não só como autoras, como elas interagem com as fãs, porque eu sou Natamete desde 2023, quando e os Irmãos Avelar foi assim, eu não consigo nem descrever o que eu sinto quando eu falo sobre ou quando eu relembro. São livros que até para falar com vocês, eu demorei para conseguir fazer um roteiro. Eu fiz, apaguei, eu fiz, apaguei, eu fiz, apaguei. Porque nunca parecia bom. De tanto que eu gosto desses livros, sabe? E bem, aqui estão. Eu até hoje não consegui passar as marcações do Kindle para um livro físico, porque é uma terra muito sensível o segundo livro, principalmente. Eu não tenho muita coragem de abrir ele de novo, eu sou covarde pra isso. Mas o livro do Nick foi o primeiro que eu consegui colocar as marcaçõezinhas. Ai, que bonitinho, gente, eu adoro. E aqui temos os meus 3 fiotes. Ai, nossa, eu juro que esse tá sendo um vídeo muito difícil de gravar, porque eu fico muito emotiva quando eu falo dessa saga. Porque quem conhece as Natami sabe que elas não têm umas fãs, elas têm uma família, elas criaram uma família. Não é à toa que elas têm a maior found family do Brasil, e eu posso afirmar como fã, tá? E, bem, já enrolei muito. Vamos começar com o Nick e com a Gabi. São assim, se você quer um livro que te faça passar a tarde suspirando e fazendo assim, meu Deus, como eu queria viver um romance, você vai adorar esse aqui. Eles são melhores amigos, eles se conhecem uma vida inteira, e eu aposto que quando você começar a ler esse aqui, você vai querer ler sobre o pai do Nick, sobre a mãe do Nick, e sobre os tios, e sobre os pais da Gabi, e sobre todo mundo, porque gente, isso aqui é uma máfia. Eu desejo cadeia pras Natami, tá? E eles são assim... Ai, o Nick e a Gabi, cara... É muito difícil falar de... É complicado falar quando a gente gosta muito de uma coisa. Eu não sei explicar o que acontece. Porque eu me sinto travada, como se eu estivesse compartilhando uma coisa muito íntima. Agora... Ai, agora é babado. Agora é o Caio. Meu livro favorito da saga, né, da trilogia. E assim, eu li esse livro e eu fiquei uns 3 meses sem encostar em outro. Ah, Liza, mas foi só ressaca literária? Não foi só uma ressaca literária, foi porque eu fiquei... Eu não sei explicar. É porque foi uma coisa que me tocou tanto, foi um livro que me tocou tanto, que eu não conseguia pegar outro livro e falar, meu Deus. Eu começava a ler, eu tentava ler outro livro e eu falava assim, caraca, não vai ser tanto, não vai ser igual.
Sabe aquele livro tão bom que você lê e você fala assim, caralho, eu nunca vou achar uma coisa tão boa? É isso que acontece na leitura desse aqui. Inclusive, olha meu marcadorzinho, gente. Que lindo, da cor, gravidinha, cara. Eu amo demais isso aqui. E dentro desse livro aqui, falando agora da versão física, vem aqui na parte final o conto, né? Porque são 3 livros e um conto. O conto é necessário a leitura para que você entenda um pouquinho do que acontece no livro da Lara e do Ian. É como se fosse uma introdução, sabe? Mas nada que, se você já caiu de cara no livro, te atrapalhe de forma alguma, tá? Tem o livro, o último da saga. E agora eu vou chegar no ponto alto desse vídeo, que é: puta merda, como é difícil encerrar ciclos. Em uma dose de tempo, a gente tem a história da Lara com o Ian. Eu tô dando uma colada aqui do lado, por favor, tá? A Lara e o Ian também se conhecem uma vida inteira e acabaram se relacionando quando ela ainda era menor de idade. Ele já era maior de idade, mas acho que a diferença é de 3 anos. E ela tinha acho que 16, ele 19. E aconteceu, assim, um incidente do Ian ter se relacionado com uma pessoa. E essa mulher, né, relembrando que ele se envolveu com essa pessoa, ele não tinha nada com a Lara. Pelo amor de Deus, não tem traição nisso aqui, hein? Olha, olha, pelo amor de Deus, que eu não sou de indicar coisa errada. Ele acaba engravidando essa outra moça e ele recebe uma ligação falando, ele com 19 anos, tá, gente? É uma ligação de que ele tinha uma filha. Imagina, você tá começando a sua vida e descobrindo que você tem uma filha. Ele teve que viajar para outro estado para poder buscar a criança e isso, ele se afastou da Lara, né? Eles tiveram ali um desentendimento, ele acabou se afastando dela. E, bem, o motivo dessa separação me leva a um outro tópico que eu anotei ali. Não tem como viver sem machucar o outro. A grande questão desse livro foi que eles dois se separaram porque o Ian tinha essa filha para cuidar e ele, para não levar a Lara para uma coisa que nem ele sabia que desfecho ia tomar, ele preferiu se separar, sabe? E não tem como viver sem machucar outra pessoa. A gente, querendo ou não, as pessoas criam alguma expectativa com a gente. As pessoas têm traumas, né? Que por uma coisa que às vezes a gente nem sabe, você pode acabar revisitando com uma atitude que você nem sabia que ia causar o gatilho naquela pessoa, sabe? Um exemplo, você só vai saber como o dia tá se você sair lá fora e olhar, ou se você for até a janela e olhar. Você só vai perder o medo de sair sozinha se você sair sozinha. E é isso que acontece aqui. O Ian não sabia o que ia acontecer e ele deu a cara a tapa pra descobrir. E pasmem, ele se tornou um grande pai e dá tudo certo no final, porque se fosse pra indicar livro sem final feliz aqui, eu nem criava o canal, tá, gente? E tem outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu, na minha mania horrorosa de visitar o Scooby, eu fui dar uma olhada lá pra ver o que as pessoas estão falando, porque eu gosto de comentar, né? E uma das coisas que foi muito comentada lá é que a Lara poderia ter ficado com o Ian muito antes, que não precisava do tempo que ela levou pra ficar com ele, porque, pra quem não sabe, o livro também é um slow burn, então eles vão ficar juntos, sei lá, pra mais da metade do livro. O que não é ruim, tá? Porque durante esse processo todo, as Natami constroem muito bem para que você se sinta entretido até chegar a essa parte, tá? Não é uma coisa chata, você não fica entediado ou pensando, meu Deus, que eles se agarrem logo. Não, não é isso. Inclusive, eu acho interessantíssimo o fato do livro ser um slow burn, porque os dois
precisavam amadurecer e foi delicioso ver o amadurecimento dos dois. E não só a Lara precisava desse tempo, como o Ian precisava também. O Ian precisava ter ido para São Paulo para saber como seria a vida dele, para poder aprender a lidar com isso, porque nem ele sabia. Ele ia para um lugar e ele arrastaria a Lara junto com ele, sabe? Sem ter certeza de nada. Eu acho que um dos pontos que prova que ele amou e muito ela foi ele ter dado esse passo dele ter ido pra lá, porque a gente só aprende a viver vivendo. A vida não tem material, olha, a vida não tem manual de instrução, a gente tem que aprender na marra, na dor. E foi assim que eu posso afirmar que os dois se envolveram na hora certa, por estarem maduros e saber onde incomoda. Conversas difíceis precisam existir. E você pode correr dela por muito tempo, mas uma hora ela chega. E quanto mais você for postergando isso, né, pior é. E é muito delicioso a construção dessa história, porque eu fiquei tão pensativa de caramba, o livro tá acabando, o livro tá acabando, o livro tá acabando. Acho que esse livro foi lançado em 2024 ou 2025, né? Acho que foi 2020, Foi um desses 2 anos. Eu só fui ler o livro esse ano, em janeiro desse ano. Porque eu fiquei assim... Eu não queria que acabasse. Eu não queria que acabasse, sabe? Eu ia sentir falta, parecia que um pedaço de mim tava indo embora. Uma das coisas, uma das observações também, ainda sobre a viagem da Lara, é a seguinte. A seguinte frase, não é minha, tá? A maturidade começa quando você percebe que se escutar é muito mais importante do que se aceita. E é isso que não só a mãe da Lara trouxe para essa história, porque ela tem um dedinho, não um dedo, mas uma mão inteira e um banho de autoestima e ensinamentos que não só para Lara, porque eu senti em mim também. Ai, eu vou chorar porque eu gosto. Ai, meu Deus. Então, eles são a segunda geração, né? Tem a primeira geração que é a editora, né? A editora Neuberg. Recomendo muito, inclusive, que leiam antes de ler esses livros aqui, porque você consegue rever alguns casais, alguns todos, tá? E eu não sei explicar o que acontece nos livros das Natami, porque eu me sinto em casa, sabe? E voltando ao tópico sensível que é: eu não sei encerrar ciclos, mas quando eu terminei esse livro eu pensei, caralho, o tanto que eu teria perdido se eu não tivesse lido ele, porque nesse livro aqui eu pude rever o meu casal favorito, eu pude ver o meu protagonista favorito se tornando pai, eu pude ver a minha protagonista recomeçando a vida dela e tendo, assim, um final digno de princesa, porque é o que ela merecia desde o início. Eu não teria visto o casamento do Nick e da Gabi. Quando eu penso no universo Natami, eu penso em casa, eu penso em família, eu penso em tudo. Quando eu chorei muito quando eu li o livro da Cora e do Caio, porque tem um aconchego tão grande das famílias Weberg, Diniz e Avelar, e o apoio, coisas do tipo. E hoje eu consigo ver que esse apoio é o mesmo que as Natami proporcionam para quem está dentro do universo delas. Eu me sinto aqui dentro disso, eu me sinto parte disso, eu me sinto família, sabe? E eu não trago esse vídeo como uma despedida deles, porque acho que esse é o ciclo mais bem encerrado, porque foi o primeiro que eu consegui, primeira saga de livros que eu consegui encerrar. E eu sinto coisas incríveis e felizes. E vai ter um vídeo também sobre
Willow University também, eu tenho, os livros estão aqui embaixo. O primeiro e o segundo. Falta uma ainda, então eu quero terminar toda a saga para vir falar com vocês, para comentar sobre, porque também é uma saga muito interessante, tem incríveis também. Eu espero que vocês possam se sentir... Eu quero um dia, eu queria poder transmitir tudo que eu sinto quando eu falo dos meus livros para vocês, porque é inexplicável, de verdade. Bom, esse foi o vídeo. Um pouco mais curto, eu achei que eu falaria mais, mas eu tenho uma certa dificuldade para falar de coisas que eu gosto. Parece que eu tô sendo um pouco íntima demais quando eu comento sobre coisas que eu sou fissurada. E o universo Werberg Avelar Diniz é um deles, tá? Então, não esqueçam de se hidratar, porque o tempo aqui no Rio de Janeiro tá meio louco. E acho que no restante do Brasil também, porque a gente tá no verão, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu uma sensação de gratidão depois, que loucura. Mas faz parte. É isso. Beijinho!